Olá e bem-vindo para mais um vídeo neste canal. Se você ainda não ficou sabendo, vai sair este mês de setembro o melhor filme do ano 2022. Eu estou sendo muito sério quando eu estou falando sobre isso, porque imagina, este ano vai ter o filme 2 de Pantera Negra. Então, se eu estou chamando esse daqui do melhor, é porque eu estou imaginando mesmo, eu estou tendo muitas expectativas em relação a esse filme. E por que é que eu estou tendo tanta expectativa em relação a esse filme? É simplesmente porque ela é baseada numa história real que eu conheço. Eu vou tentar compartilhar essa história com você neste vídeo. Então fique conosco. O filme A Mulher Rei relata uma história real que aconteceu no reino do Dahomey. Este reino de Dahomey é encontrado no país Benin atual, né? Antigamente era chamado de Dahomey, hoje é chamado de Benin. Mas esse daqui pode ser um outro vídeo. Então não deixa de falar lá no comentário se vocês querem que eu continue fazendo vídeos assim. O reino do Dahomey foi fundado no século 17 e ele demorou por 13 séculos, então 300 anos de vida desse reino, né? E teve 12 reis durante este período e uma rainha. Mas antes de falar daquela rainha, temos que nos concentrar no rei 4 e no rei 5 deste período. O rei Acaba, que era um rei muito inteligente que permitiu um desenvolvimento do seu reino e das suas cidades, teve vontade de conquistar outros lugares para aumentar o poder do seu reino. No mesmo tempo, ele encontrou-se com o mal personificado. Mas esse daqui pode ser um assunto de um outro vídeo. Então, neste mesmo período, ele enfrentou um povo vizinho. Nesta guerra contra os vizinhos, os Wemelus, ele acaba tendo varíola. E enquanto ele estava batalhando, ao invés de morrer por causa de uma facada ou uma flecha, ele morreu por conta da varíola. E o reino se encontrou em frente de duas guerras, e tudo isso sem nenhum rei. Essa daqui é a parte mais importante da história, porque se isso não tivesse acontecido deste jeito, talvez a história teria sido totalmente diferente. Com essa crise de alto nível, os sábios, os antigos do reino, têm que escolher um rei para ontem. Do sul, o irmão mais jovem do rei, então tinha que se tornar o rei número 5. Só que aconteceu uma coisa antes dele se tornar rei. Na verdade, o que a história não falou até aqui é que o rei tinha um gêmeo. E por ter um gêmeo, esse gêmeo nasceu junto com ele, cresceu com ele, treinou para a guerra junto com ele, né? E também treinou para a posição de rei junto com ele, porque eles tinham um relacionamento muito fusional, então sempre fizeram quase tudo junto. E antes, naquela cultura, a cultura Fon do reino Dahomey, tinha uma coisa muito interessante em relação aos gêmeos. Os gêmeos eram considerados como duas faces da mesma moeda. E então era normal lá que quando um gêmeo morria, o seu gêmeo, né, podia tomar as funções dele, né, porque eles eram considerados mais ou menos como a mesma pessoa. O único problema na nossa história é que esse gêmeo, na realidade, era uma gêmea. Neste caso, ao invés de escolher Dosu como rei, os antigos, os sábios do reino decidiram escolher Tassi Anbe, a irmã gêmea do rei. E isso foi literalmente bem acolhido. Ela começou seu reino dentro do campo de batalha, onde ela comprovou que ela era uma guerreira de classe mundial. Ela batalhou tão bem com seu exército que ela conseguiu chegar até o rei inimigo, o rei dos Wemelus, e cortou a sua cabeça e levou ela de volta para sua capital, Agbomé.
Lá ela foi aplaudido e recebido pelo povo inteiro e consagrada como rainha. Eles aceitaram de criar um ritual feito para aceitar mulheres como rei. E já que a rainha era reconhecida como a mulher do rei, ela não podia ter mais o título de rainha, mas sim de mulher rei. É assim que ela se tornou a primeira rainha oficial do reino de Dahomey, no Benin atual. Só que depois de ter recebido ela com muito amor, rapidamente acontece um problema. Na verdade, ela nunca tinha esperado que ela iria se tornar rainha. E como princesa, ela tinha alguns privilégios e algumas liberdades que a função de rei não permitia mais ela ter. Ela não podia mais fazer muita coisa. Só que ela não queria parar de fazer aquelas coisas. Então surgiu uma resistência. Ela se tornou uma pessoa que quis modificar totalmente a função de rei, que era meio deificado. Ela permitiu um acesso mais livre ao palácio. E outra coisa que tornou uma outra resistência é que ela começou a abrir algumas funções que eram reservadas apenas para os homens, para as mulheres. Então, criou um maior exército, e o primeiro e maior exército do mundo feito apenas de mulheres. Mas não se limitou apenas ao exército, né? Ela também abriu a função de trabalhar com ferro, de trabalhar nas minas e tudo que os homens faziam, né, para mulheres, mas obrigava também para participar, porque ela queria uma sociedade egalitária. E esse daqui, né, é considerado, né, por muitos africanos, ela foi considerada como a primeira feminista da história. A situação de feminista dela era tão real que o exército dela, que se chamava de Agodje, a sua tradução literal é sair da minha frente. Você já pode ver a ideia que estava atrás disso, né? Era literalmente falando para os homens sair da minha frente. Mas contrariamente ao que muitas pessoas falam, não tinha um exército feito apenas de mulheres no Dahomey. Ela tinha um exército que era a guarda dela, feito de mais ou menos 4.000 mulheres muito bem treinadas, mas ainda assim tinha um exército muito maior de homens que ia para as guerras. Só que essas mulheres não se limitavam apenas no palácio, elas iam junto com os homens para a guerra, para batalhar e conquistar territórios novos. Depois de um certo tempo, essa situação se tornou tão tensa que ela acabou se separando do marido, que não suportava mais algumas coisas. Só que antes de se separar, eles tiveram um filho. Muitas pessoas não suportavam mais essa situação. E muita gente vão contar que foi uma maioria de homem, só que tinha também muitas mulheres nessa rebelião. Porque muitas mulheres simplesmente não queriam trabalhar nas minas, porque era um trabalho muito duro. E muitos homens também não queriam ter que fazer trabalhos reservados pelas mulheres. Então levantou-se uma rebeldia contra a rainha. E o ponto maior dessa rebeldia foi quando eles conseguiram entrar no palácio e matar o filho da mulher rei. Neste momento, ela decidiu que foi longe demais e decidiu aceitar o impeachment e deixar o trono por seu irmão Dosso, o quinto rei do Dahomey. Mas como assim o quinto rei, já que antes da rainha tinha um rei, né, que era o número 4, e depois dela como que pulou, sem mencionar ela dentro da história, e foi logo no quinto rei. Eu vou te explicar essa história agora. Na realidade, antes de passar o trono para ele, ela decidiu fazer ele prometer uma coisa. Ele iria pegar o reino, ele iria se tornar regente, não rei, mas regente, enquanto o filho do rei número 4 iria crescer e se tornar adulto o suficiente para tomar o lugar que normalmente seria dele.
E o seu irmão Dosu, que se tornou Agajá, aceitou isso então. Só que, depois de ouvir o que ela fez no final, ele decidiu eliminar ela de todos os registros e não aceitar a promessa que ele tinha feito para ela. O que aconteceu? Quando ela perdeu esse reino, quando ela cedeu o trono, com os poderes que ela tinha recebido dos deuses, ela decidiu amaldiçoar o seu reino. E isso foi o que ela falou. Ela falou que esse reino iria deixar de ser poderoso, iria receber o mal personificado. Esse mal personificado iria maltratar eles, fazer eles falar uma língua que não era deles, e eles iriam se tornar debaixo do poder deste mal. E a história nos mostrou que séculos depois, esse mal foi chamado de França, que colonizou o Dahomey e acabou com o reino, com a história desse reino, e colocou eles debaixo da colonização, da escravidão e de tudo que você pode imaginar. É assim que acabou com o reino. Então, quando o rei número 5 ficou sabendo disso, dessa traição da rainha rei, ele decidiu apagar ela dos registros do Dahomey. E essa história poderia ser perdida para sempre. Só que um outro rei, que veio depois dele, decidiu que ela fez muito pelo reino para ser simplesmente apagada. E decidiu colocar ela de volta nos registros. E graças a ele, a gente ainda pode falar desta rainha. Eu não vou chamar o nome dele neste vídeo, porque se vocês querem saber mais sobre isso, vocês podem me falar aqui nos comentários, que a gente vai fazer muitos vídeos ainda sobre os reis e as rainhas da África. Mas é somente por causa desse rei aqui que a gente hoje ficou sabendo desta história maravilhosa da mulher rei, a primeira rainha do Dahomey. E o reino dela durou apenas 3 anos, mas foi um reino cheio de sucesso e cheio de história boa. Eu queria contar essa história para você antes de você assistir esse filme, porque com certeza vai ter a história real, mas também algumas ficções. Então, era muito melhor para a gente já saber mais ou menos a história antes de entrar, né, na sala de cinema e assistir esse filme. E depois do filme, se vocês ficaram interessados, a gente vai ainda se encontrar com um outro vídeo para debater um pouquinho sobre o que eu achei do filme em relação às ficções e à história real que vai ser contado, porque exatamente não sei, igual você, do que vai tratar o filme, né? Então ainda estamos esperando. Se você gostou desse vídeo, pode falar lá nos comentários, me falar, né, me incentivar para fazer outros vídeos desse tipo. Enquanto isso, a gente se aguarda para um próximo vídeo. Até logo, tchau!